Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante, viu? É o e-book Esboços de Sermões na Carta de Paulo a Gálatas. Que é tão importante. Isso mesmo, é um material muito útil. E a nossa missão aqui, então, é tentar extrair a essência da mensagem de Gálatas, né? Pelo menos como o e-book apresenta. O que era tão crucial ali que fez o Paulo escrever com tanta paixão? Exato. O e-book coloca a carta como uma defesa fervorosa do evangelho verdadeiro, sabe? Paulo estava batendo de frente com os ensinos que distorciam tudo. A ideia de que, a fé em Cristo não era o bastante. E o foco do e-book é justamente esse: trazer clareza sobre a justificação pela fé e a liberdade que nasce disso. Temas que, olha, continuam super atuais. Interessante essa urgência que você falou. O e-book até comenta que Paulo, ele pula aquela parte de agradecimento no começo da carta, né? Que era comum. Isso parece que sublinha mesmo a gravidade do negócio, né? Como é que o e-book detalha essa distorção perigosa que você mencionou? Sim, essa ausência do agradecimento é um sinal forte, com certeza. O e-book explica que o X da questão era a influência do pessoal que a gente chama de judaizantes. Eles insistiam, sabe? Diziam que para ser cristão de verdade, para ser salvo, não bastava crer em Cristo. Tinha que seguir a lei de Moisés também. Fazer circuncisão, guardar certas regras. Paulo viu isso como um ataque direto ao coração do evangelho. Puxa, então não era só um extra, um detalhezinho, era algo que mudava a base de tudo, a base da salvação mesmo. Exatamente. Para Paulo, e o e-book martela muito isso, colocar qualquer obra da lei como necessária para a salvação era, assim, anular o sacrifício de Cristo, tornar ele insuficiente, entende? A doutrina-chave que ele defende com unhas e dentes a justificação só pela fé. Ou seja, a gente ser declarado justo, sabe? Em paz com Deus. Não por mérito nosso, não por obedecer à lei, mas só unicamente pela nossa confiança em Jesus. O e-book usa os esboços para deixar isso bem claro. Certo, justificação pela fé, ficou claro. E como isso amarra com a liberdade que você comentou antes? O e-book trabalha essa conexão? Trabalha sim, e é um ponto fundamental do livro. Uma vez que a pessoa é justificada pela fé, ela é liberta. Essa é a consequência direta. Liberta como? Bom, liberta da obrigação de cumprir a lei para tentar agradar a Deus, liberta daquela culpa pesada, sabe? E principalmente, liberta do poder do pecado. Mas atenção, né? Não é uma liberdade para chutar o balde, fazer o que der na telha. É uma liberdade para viver uma vida nova, guiada pelo Espírito Santo. O e-book detalha isso bem nos esboços. Por exemplo, tem o Sermão 01 que foca na chamada do próprio Paulo. Mostra como Deus o libertou daquele passado dele super legalista para uma missão completamente diferente. Uma libertação pessoal, né? Entendi. E tem mais. Sim, no Sermão 03, o e-book vai além. Ele conecta essa liberdade com o plano de Deus lá atrás, desde Abraão. Aquela promessa feita para ele, que está lá em Gálatas 3:8, de que todas as nações seriam abençoadas por meio dele. Isso já apontava para essa salvação que viria pela fé para todo mundo, judeu ou não judeu, sem as barreiras da lei. Mostra que incluir os gentios sempre esteve no plano de Deus, sabe? Uma liberdade que alcança a todos. Essa ideia de liberdade é muito forte mesmo. E aí o e-book entra numa coisa ainda mais pessoal, né? No Sermão 04, fala de um DNA divino. Que imagem! Como o autor explora isso? É uma metáfora bem impactante que o e-book usa para explicar o que o Paulo diz em Gálatas 4:6. Paulo fala que, porque a gente agora é filho, Deus enviou o Espírito do seu Filho para o nosso coração. E esse Espírito clama Abba, Pai. Abba era uma palavra em aramaico muito íntima, tipo paizinho mesmo. O e-book ressalta que esse clamor que vem de dentro, pelo Espírito, é a confirmação dessa nova identidade. A prova interna. A gente não é mais escravo com medo da lei, mas filho. Filho adotado, parte da família de Deus, com acesso direto, íntimo a Ele. É uma mudança radical de status. Uau, que transformação! De escravo para filho. E qual o resultado prático disso? O que a gente vê na vida de quem passou por essa mudança? O e-book fala bastante do tal fruto do Espírito, certo? Sim, isso é central nos sermões 05 e 06. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aquela lista famosa de Gálatas 5, né?
Ele é apresentado não como um monte de regra nova para cumprir, mas como resultado natural, quase orgânico, de uma vida que está conectada com Cristo, sendo guiada pelo Espírito. O e-book faz um contraste bem nítido com as obras da carne, que são o resultado de viver desconectado de Deus. E um ponto interessante que o autor levanta é que não são vários frutos, no plural. É um fruto só, singular, mas com várias características, vários gomos, digamos assim. Esse fruto reflete o caráter do próprio Cristo se manifestando na vida de quem crê e vive nessa liberdade nele. Entendi. Então, tentando amarrar tudo que a gente viu desse e-book sobre Gálatas, a salvação é só pela fé em Cristo. Ponto. Essa fé nos liberta da lei antiga e nos transforma por dentro, pelo Espírito. E a prova visível disso é o caráter de Cristo aparecendo na gente, o fruto do Espírito. Parece um resumo bem fiel e, olha, o e-book parece ser um guia muito prático mesmo, para quem quer entender melhor ou até ensinar sobre isso. Nessa liberdade toda que a gente conquistou em Cristo. Se a gente não está mais debaixo da obrigação da lei antiga, como é que essa liberdade aparece no dia a dia? Nas nossas escolhas, atitudes, relacionamentos, como a gente vive isso sem cair nem no legalismo de criar novas regras, nem na libertinagem de achar que tudo pode? É a pergunta de 1 milhão, né? Como viver genuinamente pelo Espírito? É algo que a carta aos Gálatas e esses esboços também nos convidam a pensar continuamente. Material em PDF disponível por apenas R$ 19,90. Só chamar no direct ou privado.